Rafael, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Queria começar a nossa conversa te perguntando como termina o ano de 2025 para a Log e também para o setor. Foi um ano de muita demanda e de vacância baixa. Tudo bem, Fernando? Bom dia. Prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho da Log para os seus telespectadores. O ano de 25 foi um ano muito bom para a Log e ele está terminando, eu acho, com uma perspectiva muito boa para o ano que vem. Tem sido um ano, de demanda muito aquecida no setor. Isso tem permitido que a companhia desenvolva muito bem o que a gente tem de melhor, que é a proximidade junto ao cliente. Isso nos ajuda a manter os níveis de vacância muito baixos e com perspectiva de preço também para o portfólio muito positiva, E, enfim, então a gente termina o ano dessa forma e acreditando que o ano que vem vai ser um ano ainda melhor em função aí dos fundamentos que a gente está vendo no setor, principalmente e-commerce, e que eu diria aí que é mais da metade do movimento. As empresas têm buscado estar muito próximo do consumidor e essa competição entre elas acaba gerando um efeito muito positivo para o nosso setor. E acho que a outra parte do movimento é a qualidade mesmo, que é bem diversificado em termos de setor econômico, buscando também mais eficiência logística e a gente é capaz de atender esse público no país inteiro, em todas as regiões. Ouvindo você falar desses números positivos, é interessante porque no noticiário econômico, alguns especialistas citavam que ali, depois da pandemia, em 22, 23, poderia haver um enfraquecimento, uma diminuição do ímpeto do comércio eletrônico, Muita gente achava que o boom do comércio eletrônico na pandemia seria passageiro. Pelo visto, eles erraram e a demanda essa continua. A gente acredita que esse movimento ele vai ser contínuo no pós-pandemia. Eu acho que a pandemia ela veio para acelerar um pouco o que a gente já provavelmente iria ver no período pós-pandemia, mas foi um catalisador ali, pelo fato das limitações de mobilidade, intensificaram aí a demanda online e isso a gente vê que teve um crescimento muito acelerado no pós-pandemia, mas os níveis de penetração do e-commerce sobre o varejo, eles continuam crescendo e ainda são muito baixos quando a gente compara com outras economias mais maduras. Então, para frente, olhando, à medida que os players buscam estar próximo do consumidor, que quer frete mais barato e quer rapidez da entrega, os preços têm que se estruturarem para poder entregar o que o consumidor final deseja e até também para trazer economia para quem oferta os produtos nessas plataformas para ter um frete mais eficiente. Então, isso vem para melhorar a vida do consumidor, das empresas também, e à medida que vá se aumentando essa penetração do e-commerce sobre o varejo, a tendência é que esse crescimento, essa busca de demanda por logística e galpões de alta qualidade permaneçam aquecidos aí nos próximos anos. Então, ou seja, quando a gente tem essa revolução nos últimos 5, 7 anos, uma verdadeira revolução no comércio eletrônico no Brasil, primeiro, ali no momento da pandemia, você tem o comércio eletrônico chega a CPFs que nunca tinham comprado, isso gera uma demanda por galpões, demanda por logística inédita, e hoje a gente está em que estágio desse desenvolvimento? É a proximidade que você menciona? Qual passa a ser a palavra do jogo agora? Esse é um ponto super interessante, Fernando. Sem dúvida alguma, o que vai valer é a proximidade dos grandes centros populacionais. Então, você pega grandes cidades com pelo menos 1 milhão de habitantes para cima, é muito importante para essas plataformas estarem próximo, terem aí os seus centros de distribuição próximo desse público para poder entregar essa eficiência e essa qualidade que esses novos consumidores, como você colocou, buscam. Então, nesse processo, há uma busca por espaços muito próximos desses grandes centros, é isso que a gente está vendo no momento. Então, ainda, a gente está falando de 3 grandes players, ainda existe espaço para outros players que estão chegando, provavelmente essa competição ela não tende a ficar restrito a 3 players, e esse movimento das grandes cidades, talvez também no futuro se espalhe para centros um pouquinho menores,
mas hoje o que a gente vê é esse potencial, né, muito próximo dessas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, para que esses preços possam estar estruturados e prontos para entregar com a eficiência, qualidade e preço que o mercado demanda. Você mencionou praças que têm 1 milhão de pessoas, né? Áreas que têm 1 milhão de pessoas. Quantas geografias aqui no Brasil a gente tem com este tamanho, esse porte? Em quantas dessas regiões a LOG está instalada? Em todas as capitais do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. E a gente tem também cidades que não são as capitais, também com esse volume, né, com mais de 1 milhão de pessoas. Então a gente diria aí que 35, 40 geografias onde a gente tem um potencial de crescimento, né, do e-commerce e demanda logística, os corredores logísticos, né? Isso muda um pouco a lógica. Por exemplo, fala-se muito da reforma tributária e os potenciais impactos que isso possa trazer, porque você tinha algumas localidades que eram plays ali fiscais, buscando alguma eficiência tributária, cidades com pouca população, mas com um volume de capacidade logística muito grande, né? Um volume de galpões muito desproporcional ao tamanho da população. Então, o que a gente vê hoje é essa lógica mudando e vale a lógica populacional de eficiência logística, de proximidade, que é o que a gente acredita que seja sustentável, que pauta os projetos da companhia, né? E como a gente vê a expansão aí para o nosso futuro. Que geografias que estariam enquadradas nessa situação onde, com a reforma tributária, você perde essa vantagem que hoje é um pouco artificial? Por exemplo, o sul de Minas para a região da Grande São Paulo. Exatamente. Hoje o mercado está tão aquecido aqui em São Paulo, os preços subindo bastante, que ainda se vê ali um potencial, né, de até redução de vacância nessas regiões, que é o sul de Minas, mas com o tempo, né, essa vantagem competitiva fiscal ela vai caindo com o phase-in da reforma. Então, é possível que se veja mais volatilidade de preço nesse mercado do que se tem em outras regiões, uma vez que aqui também continua se desenvolvendo novas áreas em São Paulo, no raio de 30 quilômetros de São Paulo. Então, isso pode ser que prejudique um pouco o mercado de lá, em função dessa característica, né, de não estar muito próximo do centro de consumo, e o custo logístico ele acaba sendo um pouquinho mais alto do que você está mais próximo de São Paulo, e por questões tributárias que vão deixar de existir. Então a gente vai falar de preço ainda, Rafael, mas falando então desse mercado da Grande São Paulo, para um operador faz sentido ter um galpão numa cidade ali limítrofe à capital paulista, às vezes 2 cidades depois, é mais caro o aluguel nessa cidade, né? A terra nesse lugar é mais cara, mas mesmo assim pode valer a pena porque é muito mais rápido para eu chegar no meu cliente. Então, o trade-off está sendo esse. Eu pago mais no aluguel, mas eu chego mais rápido para o cliente? Exatamente. Hoje, eu acho que o grande desafio de São Paulo acho que é uma cidade ímpar, né, de se pensar a questão logística em função do custo, né, de se desenvolver novos projetos. Então, e a escassez de terrenos, então isso acaba viabilizando áreas um pouquinho mais longe, que obviamente quanto mais longe você vai caindo um pouco o preço do aluguel, mas mesmo assim se compensa. Cidades como Guarulhos, que já tem preços também bem puxados pela falta de demanda, mas a eficiência logística que traz para as companhias operarem nessas localidades. Então a lógica é exatamente essa: você tem áreas mais caras, mas com uma eficiência logística, eficiência de entrega, as empresas poderem também entregar nos galpões e retirar as mercadorias para entregar para o consumidor final. É muito mais eficiente a logística e mais barata. E olhando para as outras geografias brasileiras, quais outras metrópoles passam por um processo parecido com esse ou tem características diferentes? Porque boa parte da logística do comércio eletrônico da Grande São Paulo nasceu no sul de Minas, né? Ou pelo menos tinha um pé muito forte lá. Outras regiões do Brasil têm características parecidas em que a reforma tributária pode alterar a dinâmica dessa história? Eu acho que não, Fernando, que eu até
pego esse gancho para falar um pouquinho do que a Log tem feito e que busca fazer no Brasil aí para frente, tem feito nos últimos 2 anos e para frente não é diferente. A gente tem sido capaz de desenvolver centros logísticos nessas cidades, né, com mais de 1 milhão de habitantes, e cidades muitas vezes carentes de infraestrutura logística. A gente leva uma qualidade inexistente até então, e a gente está, por exemplo, nas cidades do Nordeste, estamos em todas. E não é muito trivial, a gente acha terrenos sem a dificuldade que encontramos em São Paulo, por exemplo, e com características de demanda muitas vezes parecido com o que se tem em São Paulo. Então, o que a gente está vendo hoje no Brasil os preços fora de São Paulo subindo e fechando um gap que se tinha estruturalmente no passado em relação aos preços de Sudeste. Aí eu posso expandir não só São Paulo, mas Rio e Belo Horizonte, com preços um pouquinho mais altos, e agora esse gap fechando, muito em função dessa demanda, essa necessidade aqui que a gente já discutiu, das plataformas de e-commerce, né? E elas têm, isso tem causado aí os preços fora dessas principais geografias do Sudeste, que concentram a grande concentração, né, de capacidade de ativos de alta qualidade está no Sudeste, e essa lógica começa a mudar, né, à medida que a gente vê essas plataformas indo para essas regiões, como eu já citei aqui o Nordeste, que estamos presentes em todas as capitais. E então a gente vê esse potencial a ser explorado lá. A gente tem uma vantagem competitiva muito grande. A gente hoje, em termos de volume, tem uma escala grande de desenvolvimento. Então a gente tem um custo por volta de 15%, 20% menor do que os nossos concorrentes e de forma muito homogênea. A gente tem um custo de obra no Sul ou no Nordeste muito parecido. Então, com essa nossa capacidade de desenvolver bons projetos, achar os terrenos, proximidade aos clientes, a gente acaba entregando projetos com alto retorno nessas localidades, né, com nível de pré-locação muito alto, dado essa proximidade que eu disse que a gente tem com o cliente. A gente acaba crescendo junto com o cliente, ele nos identifica as regiões para onde querem ir, e nós, muito prontamente, desenvolvemos os projetos de mãos dadas com os clientes e com uma perspectiva de retorno boa para os nossos acionistas. Quando a gente pensa, Rafael, em novos projetos, como é que é a dinâmica do relacionamento de vocês com os clientes? É a empresa que chega para os grandes operadores de comércio eletrônico dizendo, olha, tenho aqui esse projeto nessa região, tal, com essas características, ou é o contrário? São eles que trazem as demandas para vocês? Eu acho que é um equilíbrio grande nessa parte, Fernando, porque a gente anunciou o ano passado um plano de 2 milhões de metros quadrados, a gente chama de Log 2.0. E dentro desse programa a gente já tinha uma expectativa de crescimento do mercado, e a gente vê também os níveis de absorção de áreas trimestrais. A gente tem sido surpreendido a cada trimestre com essa demanda. Então, junto com o plano, a gente já tem que correr na frente para preparar o land bank da companhia, né? Porque a gente demora 12 meses para aprovar um projeto, depois 12 meses para concluir. Então a gente tem que antecipar sempre ali um pouquinho a demanda para poder ter o land bank necessário para o desenvolvimento dos projetos. Então, quando a gente lançou o Log 2.0, a gente já imaginava um pouco, e a gente tem alguma margem ali de acelerar até busca de novas áreas. Então é o que a gente tem visto, né? Nos preparamos, temos a capacidade de entrega, e o que a gente vê é um nível de absorção muito rápido do lado dos clientes, né? Principalmente nessas áreas onde está o consumo, essa lógica que tem discutido, e isso tem feito com que a companhia consiga crescer, né? E fazer um planejamento de longo prazo que seja bem alinhado com o que o cliente deseja. Então, apesar de a gente estar sempre próximo do cliente, a gente tem que se antecipar para garantir um land bank e garantir de uma forma que também não onere a companhia, que é o que a gente tem buscado fazer, que é sem antecipar a compra e ter contratos mais flexíveis aí na aquisição do terreno. Você mencionou, Rafael, 3 grandes players. Quem são esses 3 grandes players? Porque o mercado tem mais do que os 3 grandões que você citou. Sim. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre a convivência entre eles, porque como é que é para vocês serem fornecedor de solução logística para quem está lá no dia a dia brigando pelo cliente?
A gente, na verdade, tem independente de qual seja o cliente, temos sempre um foco na qualidade do serviço, né? A gente, parte do diferencial competitivo que a Log tem é uma entrega de gestão patrimonial, né? Depois de feita a alocação. Isso é muito importante porque é uma qualidade percebida pelos clientes na forma como a gente no dia a dia está operando junto com eles, né, no que nos compete, que é ali a administração dos condomínios, a administração patrimonial dos galpões. Então a gente mede esse nível de qualidade e a gente é agnóstico em relação a um cliente ou outro. O importante é a gente ter esse reconhecimento, né, e obviamente respeitamos o tamanho de todos os clientes, né, e as negociações elas vão muito nesse sentido também, mas acho que o mais importante é isso, a gente ter esse reconhecimento por parte dos players que a nossa qualidade existe. A gente tem níveis de NPS elevadíssimos, acima de 80%, e a gente tem mostrado isso cada vez mais para o mercado e que sustenta, né, essa nossa capacidade de pré-alocação, de andar junto com o cliente. Se a gente não tivesse essa capacidade de prestação de serviço, muito dificilmente não teríamos esses indicadores de pré-alocação tão altos como a gente tem. Então, os 3 maiores clientes são? Não necessariamente os nossos 3 maiores clientes, porque a gente também tem uma política de reciclagem de ativos, né, e a gente não pode ter uma concentração por setor e por cliente muito grande. Isso faz parte do nosso modelo de negócio, mas hoje os 3 maiores demandantes de área, não necessariamente nessa ordem, é a Amazon, a Shopee e o Mercado Livre. Os últimos balanços da Log mostram que a vacância é praticamente zero, assim, é um número muito próximo de zero. Como é que é operar com essa característica? Porque se o cliente chega, bate a tua porta aqui e pede mais tantos metros em tal região, não tem muito como entregar. Como é que é para vocês lidar com essa situação e o impacto disso? Porque na economia, se tem muita demanda, não tem tanta oferta, o preço sobe. Esse é o resultado dessa situação? O que a gente vê, as plataformas, elas se antecipam também dentro do planejamento delas, então elas estão pensando 2 anos à frente. Então esse processo, ele é feito, no nosso caso, dado essa proximidade, esse acompanhamento que temos, relacionamento com os clientes, a gente tenta priorizar. Muitas vezes a gente tem mais de um ativo na região, então a gente tenta acomodar. Os nossos galpões também, eles têm, como parte da característica da companhia, são flexíveis, então a gente tem galpões modulares que a gente consegue aumentar ou reduzir de acordo com a demanda do nosso cliente. Então isso facilita muito esse processo. Muitas vezes ele pede uma área maior, eu consigo remanejar um cliente para um outro ativo. Às vezes o cliente não consegue locar uma nave inteira e a gente vai acomodando e minimizando a vacância dessa forma. Mas eu acho que, com certeza, no curto prazo tem essa pressão de preço, principalmente porque a entrada que está acontecendo agora muitas vezes foi planejada no passado e ela acaba não gerando muita disponibilidade para os demais setores. Então, combinado, acaba-se sim gerando essa pressão de preço. E olhando para frente, as plataformas já estão pensando hoje o que vão ocupar daqui a 2 anos. Como é que tem sido a transformação tecnológica dessas instalações? Porque eu tive, por exemplo, meio que no meio da pandemia, num grande galpão de um desses 3, e aí o executivo me disse assim, olha, meu sonho é operar com um monte de robô aqui. E aí, se eu pisco o olho, 2 anos depois, o mesmo cara já tem um monte de robô naquele galpão. Como que é essa virada de chave para essa automação dentro dos galpões? Essa realidade, Fernando, já vem ocorrendo, né? Esses grandes players, como a gente tem comentado, eles já têm buscado, né? E eu acho que quanto mais novos são os ativos, que é o caso do ativo que a Log oferece em termos de qualidade, ele é ideal para que se instale ou que se invista em tecnologia. E os players têm investido bastante, sim, em tecnologia, na automatização da movimentação interna dos galpões.
Então, isso ocorre, a tendência é que ocorra cada vez mais, sim, e faz parte desse processo de redução de custo, né, de eficiência logística que a gente tem falado. É natural que isso vá para dentro dos galpões, e o que a gente busca é ter um galpão que possibilite com que esses clientes façam os ajustes necessários para embarcar a tecnologia que eles achem necessária para a eficiência da operação deles. E é isso, então, esse tipo de escolha ou esse tipo de operação é o cliente que define, não é a instalação que já vem com isso embarcado? Não, exatamente. Essa tecnologia, cada cliente tem a sua, e o que eles buscam é uma especificação de galpão onde possa facilitar, né, o embarque dessa tecnologia, e isso fica a cargo dos players logísticos, cada um faz o seu, né, das plataformas de e-commerce no caso, cada um tem o seu modelo, e eles buscam essa automatização da forma que melhor entenderem. Mas essa conversa, sim, essas adaptações, a gente busca fazer. Existe, sim, um pequeno pacote de adaptações que eles pedem para fazer, mas o grande volume de investimentos em tecnologia é do lado do operador. Olhando para os galpões e suas especificidades, existem algumas atividades do comércio que exigem instalações diferenciadas, né? Por exemplo, e eu não sei se a Log atua com clientes nesse segmento, por exemplo, em alimentos frescos ou medicamentos. Sim. Como é que tem sido a demanda por esse tipo de atividade, já que são segmentos em que o comércio eletrônico tem um nível de maturação diferente? Sim. O exemplo da indústria farmacêutica também é uma indústria que geralmente investe também em adaptações do galpão pelas suas necessidades específicas. Então, é uma indústria também que está bastante presente aqui no nosso mix de clientes, e eles ajustam os galpões por câmeras frias ou capacidade de ajustar, né, a temperatura dos galpões. Isso também é um investimento pesado, e eles acabam também tendo uma maturação mais longa durante o período de aluguel para fazer jus a esses investimentos. Então, cada setor tem a sua especificidade, alguns mais, né? Mas, em linhas gerais, os nossos galpões modulares, eles atendem, são flexíveis para atender. Essa eu acho que é uma das principais belezas do nosso negócio, é a flexibilidade e a capacidade que a gente tem de atender rápido e mobilizar, ajustar a necessidade de crescimento dos clientes e eventuais demandas específicas que cada atividade, setor da economia possa demandar, e atrelado aos galpões. E olhando para 2026, Rafael, quais são as palavras, as tendências, as palavras-chave, as tendências para o mercado de galpões, para o mercado de logística? Você mencionou muito essa pulverização geográfica, né, com novas cidades, regiões ali, por exemplo, no Nordeste. Está aí, essa é a palavra do jogo em 2026? A gente acredita num cenário muito próximo do que a gente viu em 25, né, uma continuidade desse processo. Como eu te coloquei, as plataformas, elas planejam antes, então a gente já vem em conversas, e isso porque são os grandes demandantes, mas temos também o varejo, né, a fragmentação, que a gente tem uma sensibilidade também grande da demanda, e então a gente já tem a demanda praticamente dada para o que vai ser esse ano. Então, a companhia nunca esteve tão preparada em função do seu histórico, né, os anos de experiência que tem. Estamos com o melhor portfólio de projetos da história da companhia, e isso é super importante. Então, não só sabemos que produto levar para cada uma dessas praças, mas como também conhecemos as dificuldades de aprovação ou de obra, questão de mão de obra de cada uma dessas cidades. Então, isso nos capacita a entregar acho que um ano em termos de projeto de alta rentabilidade. A gente, historicamente, entregou yields on cost, né, que é a receita de aluguel, né, que a gente tem em cada um do empreendimento, dividido ali pelo investimento necessário para colocar de pé. Então, esse indicador de yield on cost, ele historicamente foi na casa de 12,5%, então a gente já está com uma perspectiva para esse ano de 26 de chegar próximo de 13%,
que são números muito bons, né, para a realidade da indústria, e eu acho que é difícil você ver concorrentes da Log conseguir essa eficiência, e isso é a junção, né, de um mercado extremamente aquecido com a nossa capacidade de buscar áreas ao preço correto, desenvolver os projetos que o cliente demanda, estar próximo ao cliente para atingir uma pré-locação alta e com o custo de obra controlado conseguimos entregar então esses projetos nesse nível de rentabilidade. Então isso é uma combinação de fatores, né, como eu tenho colocado, e se a gente não conseguisse também fazer uma boa gestão dos condomínios, esse reconhecimento, a gente também não teria essa proximidade dos clientes. Então a gente consegue explorar num ano como esse de demanda aquecida todo o potencial que a companhia vem desenvolvendo, né, as suas vantagens competitivas, e a gente consegue explorar muito bem para entregar bons retornos para os acionistas. Ou seja, dá para dizer que com esses próximos passos a gente está numa situação em que vai ficar cada vez mais comum para cada vez mais brasileiros terem entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, isso deixar de ser uma coisa exclusiva, sei lá, São Paulo, Rio, BH, isso ser uma coisa para todo o Brasil. Sem dúvida, acho que esse é o caminho, a gente ter o ganho de eficiência, né, de prazo, de custo, à medida que o e-commerce avança para essas geografias que a gente tem discutido.